A verdadeira história da congregação cristã no Brasil. Por longo dos anos, a congregação cristã tem falado que nasceu em 1910. E isso tem espalhado, alastrado e tem corrompido o coração e a mente de muitas pessoas que não sabem a verdade sobre a congregação cristã no Brasil. Bem, na verdade, ela nasceu em 1907 nos Estados Unidos, veio até Chicago e veio até a Argentina e depois chegou no Brasil. Realmente, em 1910, o Luiz Franciscon, junto com Lombardi, iniciou um trabalho no Brasil por nome de Reunidos em Nome do Senhor Jesus Cristo. Era a fachada da igreja, o nome para o lado de fora, Reunidos em Nome do Senhor Jesus. Luiz Franciscon era de uma determinada igreja chamada presbiteriana, atendia também os cultos, e um líder dessa igreja uma vez foi viajar para atender uma missão pela presbiteriana. E assim, nessa noite, o Senhor revelou ao Luiz Franciscon que ele tinha que batizar, de acordo à palavra, em imersão das águas. Mas nesta época, quem fazia esse tal batismo era os pastores da igreja batista. Então Luiz Franciscon chamou um dos pastores da igreja batista e trouxe dentro da igreja da presbiteriana e deu liberdade para que ele pregasse. Ele pregou esse batismo de imersão em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e assim Luiz Franciscon foi batizado. Junto com Luiz Franciscon, muitos dos fiéis da igreja da presbiteriana batizou também, no mesmo batismo, e assim começaram uma nova carreira. O dirigente da presbiteriana ficou muito bravo, mas viu que não tinha controle mais sobre aqueles membros. E Luiz Franciscon saiu então para pregar esse batismo que Deus revelou para ele, que era em imersão em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Até que chegou nos Estados Unidos e depois chegou na Rua Cazuza, depois veio a Chicago e depois a Argentina e chegou no Brasil. No Brasil iniciou o trabalho aqui e a obra começou a crescer de 1910 até 1935, pregando esse batismo, qual ele se batizou, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em imersão das águas. Quando ele já tinha levantado um corpo ministerial e a obra já tinha crescido, então em 1936, o então fundador e presidente da Igreja Congregação Cristã do Brasil, onde nasceu esta instituição, pelo fundador irmão Luiz Pedroso, ancião, um dos que Luiz Franciscon ordenou. Em 1935, eles fizeram uma reunião ordinária geral e falaram que agora, quem não se batizar em nome de Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não terá parte da membraria da igreja e não será considerado irmãos em Cristo Jesus. Sendo assim, teria que rebatizar Luiz Franciscon e todos os que batizaram desde 1906, 7, 8, 9, 10 até 35. Uma grande heresia foi pregado isso nas reuniões do ministério. Em 35 houve a divisão do Reunidos em Nome do Senhor Jesus em duas partes. Uma, Congregação Cristã do Brasil, com o fundador Luiz Pedroso, e a Assembleia Cristã. Desde então, a Assembleia Cristã tem seguido tudo o que Deus revelou ao irmão Luiz Franciscon
e a congregação cristã do Brasil tem seguido tudo quanto Deus mostrou a Luiz Pedroso, sendo duas igrejas que eram irmãs e se tornaram uma da outra, distinta. E assim o que era irmã foi se tornado em primas. A congregação cristã do Brasil começou a chamar as outras denominações de primas. Aquele é primo e aquele outro é primo. Mas para ser irmãos em Cristo Jesus tem que batizar nas águas da congregação cristã no Brasil, em nome do Senhor Jesus, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A Assembleia Cristã já pregava o mesmo evangelho, porém quem fosse batizado nas águas não precisava rebatizar para ser membro da Igreja Assembleia Cristã. E por longos anos foi pregado na mente de muitas pessoas e foi passando de pai para filho até a Igreja Congregação Cristã no Brasil, titulada Não Chamar Mais as Pessoas de Irmão na Fé, mas somente quem está na graça do Filho de Deus, que é Congregação Cristã no Brasil. Foi ensinado dessa forma e todos que testemunhassem tinham que dizer: eu agradeço a Deus por Deus ter me chamado nesta graça. Esta graça não é Cristo e nem a doutrina da palavra, mas sim graça que eles falam é a igreja da congregação cristã no Brasil. Sendo assim, pastores de 50 anos, 40 anos de ministério de pastor, bispos e outros que já carregam o evangelho de Jesus Cristo, quando vem para a congregação cristã no Brasil, tem que rebatizar para ser membro da congregação cristã no Brasil e ter passaporte para entrar no céu. Fique com esse vídeo, tem muito mais que irei fazer. Se você gostou, deixa seu like, se inscreva no canal, aperte o sininho de notificação e comece a divulgar, porque falaremos ponto a ponto das doutrinas.